me say it, let me say it, let me pour and no go flow. Let me reach, let me be hitch on the shores of Tripoli. Let me say it, let me say it, let me crash upon your shore. Let me reach, let me be hitch far beyond the yellow sea. Com grande satisfação que nós recebemos os educadores municipais nesta tarde. Vamos dar início aos trabalhos. O CNP foi fundado em 13 de dezembro de 1983 e a Organização dos Professores Municipais de Passo Fundo é o órgão representativo na conquista dos seus direitos, visa a melhoria das condições de vida do trabalhador em educação. Melhores condições de trabalho, buscando a integração com as demais categorias de profissionais e as suas entidades. O Centro Municipal dos Professores tem por finalidade a organização democrática dos professores nas escolas para fortalecer a luta coletiva, a defesa perante os poderes públicos e autoridades administrativas dos interesses dos associados, visando a valorização dos professores, garantindo assim a sua vida funcional. O CNP ainda tem como finalidade a discussão e o estudo da realidade educacional, promovendo condições para o aperfeiçoamento cultural e profissional dos professores. Oportunizar o espaço e para a discussão de referenciais teóricos e metodológicos para implementar propostas pedagógicas ao educando e ainda a formação sindical, fortalecendo a luta pela valorização dos profissionais da educação. Para tanto, o CNP é organizado em secretarias que possuem planos de trabalhos próprios que buscam executá-los, colocando em prática as finalidades do Centro de Professores. São as secretarias de Administração e Finanças, Comunicação Social, Formação, Assuntos Jurídicos, Cultura, Esporte e Lazer. Fazem parte também os seguintes órgãos: Comissão Sindical e o Conselho Fiscal. Sendo assim, a atual diretoria colegiada prima pelo cumprimento das finalidades do Centro Municipal dos Professores, o CNP, promovendo uma reunião semanal. A reunião do Conselho de Representantes de Escola é mensal. Busca-se a discussão profunda para melhor atender o associado. Dessa maneira, é primordial o debate da atual conjuntura política, econômica e social. Debate esse que perpassa pela escola pública, sendo uma necessidade a sua valorização, maior investimento na educação e defesa dos direitos dos trabalhadores em educação. É imperiosa a discussão da atual realidade do ensino público que deve se perseguir a sua qualidade. E em termos de discussão política, não se pode esquecer a valorização dos professores. Para isso, temos de elencar alguns eixos para refletirmos sobre a presente situação da escola pública e do seu principal agente, o trabalhador em educação. Vamos discutir sobre Plano Nacional de Educação, o PNE, o Piso Salarial Nacional Profissional dos Professores, a Escola de Tempo Integral, os investimentos na educação,
o plano de carreira dos professores e a saúde do trabalhador em educação, e ainda as escolas de tempo integral. Não vamos deixar de questionar aqueles que pretendem governar o município sobre os anseios e preocupações dos educadores passo-fulenses. O objetivo neste momento é a reflexão para posteriormente buscar-se uma ação. Dessa maneira, podemos solucionar os problemas que existem na escola, e sem dúvida, essa é o cerne da sociedade. E com certeza, a categoria dos professores irá lutar pelos seus direitos. A cobrança será grande e a mobilização será intensa. Os temas desse debate refletem o que buscamos para termos uma maior qualidade na escola pública, condições de trabalho e também respeito à comunidade escolar. Um bom debate a todos. Nesse momento, nós solicitamos para mediar o debate a presença dos nossos colegas professores da Secretaria de Comunicação, o professor Eduardo, o professor Cenésio. Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciar o nosso debate, gostaríamos de saudar todas as autoridades e entidades aqui presentes. Em especial, saudar a todos os colegas professores. Gostaríamos também de agradecer os nossos patrocinadores, Livraria Kátia e Unopar, pós-graduação. As regras para a nossa sabatina são simples e foram acertadas previamente com as assessorias dos candidatos. Cada candidato terá 30 minutos para responder as perguntas formuladas pelo CMP e pelos professores das escolas. Inicialmente, o candidato terá 2 minutos para a sua apresentação e para responder a seguinte pergunta: por que o senhor é o melhor candidato para os professores e para a educação municipal? Em seguida, serão feitas perguntas ao candidato, onde o mesmo terá 2 minutos para a resposta. Algumas perguntas serão feitas a todos os candidatos e outras serão específicas para cada candidato. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que o CMP faz esse encontro a todos os colegas. E dando a sequência que o professor Eduardo colocou, se houver algum pedido de direito de resposta, o mesmo será avaliado pela assessoria do CMP. E se caso seja procedente o pedido, será concedido 2 minutos para o candidato atingido em direito a réplicas. Nos últimos 10 segundos de cada resposta, o candidato será convidado a concluir a sua resposta. Durante a sua resposta, o candidato será questionado pelo interlocutor. No final, cada candidato terá 1 minuto para suas considerações finais. Os colegas do CMP, que estão devidamente identificados, estarão recolhendo sugestões e perguntas enquanto o candidato responde às perguntas previamente preparadas. Cabe ressaltar que essas perguntas não forem efetuadas aqui, elas serão encaminhadas aos candidatos, que com certeza terão o maior prazer em respondê-los. E nós estaremos enviando para todas as escolas. Candidato Marcelo, convido a presença, por gentileza. Candidato Marcelo, o senhor tem 2 minutos para a sua apresentação e para responder por que o senhor é o melhor candidato para os professores e para a educação municipal. Boa tarde aos integrantes da mesa. Boa tarde ao Marcelo Emen, presidente do Simpasso. Quero saudar a nossa candidata a vice-prefeita, Rosane Gomes, nossa presidente do partido, Lourdes Solange Schmidt,
os demais militantes do PSOL, os candidatos a vereadores que temos aqui do PSOL, os demais candidatos aqui presentes, senhoras e senhores. Eu me sinto um pouco constrangido até de falar aqui, porque quando decidi entrar na política, achei que sempre tive a concepção de que queria lutar pela educação, pois acredito que é através dela que nós vamos desenvolver. Não é nem tanto por essas mulheres bonitas que estão aqui, e nem por uma colega de vocês aí, que eu não vi se ela está aí, que judiou do meu coração há uns anos atrás, né? Que é, vou ter que dizer o nome, que é a Viviane Scandolara. Mas, voltando a falar sério, nós entendemos que educação é o caminho para a transformação da sociedade. E por isso, já na primeira campanha, quando fui candidato a vereador há 4 anos atrás, tinha como lema: sim a educação, não a corrupção. Porque acho que é por aí, entendemos que é por aí o caminho para resolvermos os problemas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado, candidato. Candidato, 2 reivindicações ficaram pendentes nas últimas negociações entre CMP, Simpasso e a atual gestão. Trata-se da questão das concessões das licenças prêmios e do pagamento do auxílio transporte. Caso o senhor venha assumir o governo, como o senhor pretende resolver essas 2 questões? Na verdade, em 2 minutos é complicado a gente responder essa pergunta, mas quem está acompanhando a campanha eleitoral tem visto quais são as nossas propostas para solucionarmos boa parte dos problemas do município de Passo Fundo, que é o gerenciamento profissionalizado, uma gestão pública eficiente, que faça os tributos que nós pagamos e vocês também pagam, que são muitos no Brasil, retorne para a sociedade. Afinal de contas, os impostos existem para isso, para que prestemos um serviço público de qualidade, afinal também sou servidor público, com uma remuneração correspondente à nossa responsabilidade. E se é direito receber licença prêmio, vamos ter que pagar, vamos ter que encontrar soluções para isso, né? Não pode ser aceitável que um direito do trabalhador seja desrespeitado, enquanto o dinheiro para concessões de empresas ricas tem bastante, né? Para pagar 10 mil para os vereadores não falta. Enfim, teríamos muitos exemplos para citar dessa contradição na política brasileira em Passo Fundo, mas podem ter certeza, talvez nós vamos dar mais direitos para vocês do que vocês queiram, não porque queremos o voto de vocês, mas porque temos a convicção de que com uma gestão profissionalizada, uma educação pública de qualidade e um meio ambiente sustentável ou equilibrado, Passo Fundo vai estar no lugar que a riqueza do município permite, e não dessa forma que viemos aí, muito dinheiro para poucos e pouco dinheiro para muitos. 30 segundos. Vale transporte? Ora, qual é a diferença para o município pagá-lo em dinheiro ou pagar em tarifas, em passaginhas? Ora, isso não é outra coisa senão compromisso com as concessionárias do serviço público. E nós vamos tentar tirar essa empresa, vamos fazer todo o sacrifício para tirar essas empresas, porque elas cobram muito caro, não tem cálculo matemático que sustente o preço dessa tarifa, né? E aí talvez vocês até sejam prejudicados, né? Porque nós vamos baixar o preço da passagem, e daí o Vale Transporte talvez ache. Mas isso... Tempo. Obrigado, candidato. Marcelo,
há uma curiosidade muito grande entre os professores sobre o perfil do novo secretário de Educação. Gostaríamos de saber se o senhor já tem o nome para essa pasta ou tem um perfil desse secretário. Aproveitando a oportunidade, gostaríamos de saber se o CMP será recebido pela Vossa Senhoria, se for prefeito, juntamente com o Simpasso, para tratar assuntos pertinentes aos professores. Sem dúvida, não existe serviço público qualificado se nós não tivermos não só uma remuneração digna, mas um respeito, uma oportunidade de conversar franca e aberta e constante. Nós não vamos escolher um secretário da Educação sem conversar com vocês. Não tenham dúvidas disso. Podem escrever isso que eu assino embaixo a qualquer momento, né? Achamos que é possível, sim, ser um de vocês. Por que não? Desde que esteja em consonância com nossos projetos, que tenha qualidade para ser secretário, que tenha responsabilidade com os professores, com os alunos, com os servidores e com a comunidade. Aí também nós não podemos ter a concepção que é tudo bom para os professores. Não. A gente tem a concepção que 95% ou 99% dos interesses dos professores são coincidentes com a comunidade escolar em geral. E nesse, digamos, 1% ou esses 5%, a gente vai conversar, e conversar de uma forma franca, com essa concepção que a educação pública de qualidade é a solução para o resto dos problemas do povo de Passo Fundo. Que é ela que vai trazer a riqueza, como disse, para todos e não para uns. 30 segundos. Então, tenha certeza, nós não vamos escolher um secretário sem conversar, mas nós queremos um secretário que tenha compromisso com essa concepção de que a transformação da sociedade está na educação. Não há outro caminho, né? E tenho certeza que há muitos de vocês capacitados para isso. Mas ele vai ter que ter autonomia e responsabilidade para governar. E não só de fachada, como a gente vê hoje em dia, que diz, tudo é com o prefeito. Não. Vai ter que ter responsabilidade e autonomia. Responsabilidade com o povo e autonomia para negociar com os servidores. Obrigado, candidato. Candidato Marcelo, vamos falar um pouco sobre questões bem específicas das escolas. Qual é a sua proposta para os alunos incluídos, principalmente aqueles com idade avançada para a sua série, ou que têm uma deficiência que não permita frequentar a escola regular? Ainda sobre esse assunto, candidato, escola regular. Ainda sobre esse assunto, candidato, como o senhor vai tratar da questão dos monitores e da estruturação das escolas que lidam com estes alunos especiais? Eu vou repetir a pergunta. Qual é a sua proposta para os alunos incluídos, principalmente aqueles com idade avançada, para a sua série, ou que têm uma deficiência que não permita frequentar a escola regular? Ainda sobre esse assunto, como o senhor vai tratar da questão dos monitores e da estruturação das escolas que lidam com estes alunos especiais? Eu não tinha entendido as palavras regular e monitor, eu sou monitores. Bom, primeiro nós temos que tratar da escola regular e evitar que as coisas cheguem a esse ponto. Nós não podemos aceitar que não haja um acompanhamento no turno inverso, se for o caso, para os alunos que têm uma deficiência. Acho que é muito simples isso, não há porquê ter muita... Mas, sem dúvida, nós vamos ter que dar essa responsabilidade,
ter essa responsabilidade para os professores, os monitores terem essa qualificação, terem preparação e oportunidade para que acompanhem esses alunos. O fato é que tem coisas que a gente vai ter que discutir com mínimos detalhes e vocês vão nos dizer qual é o melhor caminho. Eu, sinceramente, não saberia dizer em detalhes o que a gente poderia fazer com isso, mas vamos encontrar soluções, sim, porque a gente não poderia nem ter deixado chegar a essa lógica. Então, vamos encontrar soluções, conversando com vocês. Candidato, me permita, só para lhe ajudar no seu raciocínio. Um dos problemas que a gente tem com a questão do aluno incluído é o fato de que muitas vezes ele está na escola regular com os demais alunos e não tem nenhuma pessoa, um profissional preparado para que o acompanhe. Essa é uma das questões que envolve a questão da inclusão. 30 segundos. Eu tinha entendido que seriam os alunos que com muita repetência, né? Pois temos que encontrar solução, realmente não é. Acho que tem que haver essa inclusão, sim, dos alunos com necessidades especiais, mas temos que trazer isso para a realidade, conversando com vocês, com a perspectiva de que nós entendamos que a sociedade, que eles fazem parte da sociedade, afinal de contas, é assim no mundo inteiro. Nós não podemos ver essas crianças, essas pessoas, como diferentes de nós. A gente, felizmente, teve algumas oportunidades de viajar para o exterior e a gente vê muitas dessas pessoas frequentando os pontos turísticos, vivendo, na medida do possível, como qualquer outra pessoa. E é essa a realidade que nós temos que tratar aqui na nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Mais uma vez eu pediria aos colegas, até em respeito à fala dos candidatos, que a gente fizesse um pouquinho mais de silêncio, até porque a acústica muitas vezes não ajuda, tá bom? Candidato Marcelo, vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Existe uma meta estabelecida pelo PNDE, Plano Nacional de Educação, para a ampliação do atendimento à educação infantil. Existe no Plano Nacional de Educação uma ampliação do atendimento à educação infantil. Essa proposta também faz parte das preocupações dos candidatos. Sobre esse assunto, gostaríamos de saber como se dará a ampliação, como será a política de infraestrutura, que já temos escolas em péssimas condições. Estas crianças serão atendidas em condições adequadas, respeitando-se o número de alunos por turma, ou haverá a chamada enturmação? O senhor garantiria o número adequado de professores e assistentes, ou teremos arranjos e improvisações que esgotam professores e gestores? É difícil responder tudo isso em 2 minutos, mas vamos lá. Bom, essa é uma indagação que eu gostaria também de ouvir a resposta dos demais candidatos. Nós acreditamos que com a profissionalização da gestão pública, não vai faltar recursos para construir mais escolas de educação infantil, para dar uma estrutura adequada para as escolas de ensino fundamental e nem para remunerar dignamente os professores. Afinal de contas, se nós partirmos do princípio que o Brasil é um dos países que tem maior carga tributária do mundo, embora fique boa parte dela na União, mas o município de Passo Fundo tem sim uma receita considerável para investir em educação. Dá para nós fazermos sim as escolas adequadas, em formatos que já existem, e construir mais escolas, né? Não é nenhum absurdo, mas para isso nós temos que ter gerenciamento profissionalizado. Não dá para tratar a administração pública com amadorismo, né? Então, vai ser possível por isso, porque nós vamos inverter essa lógica, nós vamos reduzir os cargos de confiança, nós vamos valorizar a ocupação das chefias pelos servidores do quadro, né? Na área de educação, até isso não acontece muito, mas com uma gestão profissionalizada,
vai dar para fazer muito mais do que uma escola de ensino infantil como foi feito nesses últimos anos. Dá para reformar as escolas nos 4 anos do governo e não nos últimos meses de governo. Candidato, o senhor acha que o que já foi feito até agora é suficiente? Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o que já tem em termos de estruturas da educação infantil? Não, claro que não. Eu estaria louco se defendesse uma tese dessas, né? 30 segundos. Nós temos uma estimativa, né, segundo alguns, que chegam a 5 mil. Eu não acredito que sejam tantas. Mas faltam muitas vagas na educação infantil. A gente tem conversado com as pessoas nos bairros. Ontem mesmo no centro, a pessoa nos reclamou que não pode trabalhar, a mãe, porque não tem onde deixar a filha dela. E vejam, pessoal, o absurdo é a responsabilidade de alguém vir defender que tem que ter escola de educação infantil 24 horas por dia. Ora, nós não temos nem 8 horas. Vamos ter responsabilidade. O nosso compromisso é com 8 horas diárias. Podemos avançar depois disso, mas vamos ser sérios. Obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato. Marcelo, no seu programa de governo, registrado na Justiça, o senhor defende o transporte público e gratuito a todos os estudantes em todos os níveis. Como o senhor pretende implantar esta proposta, sabendo-se que em Passo Fundo existe um monopólio do transporte coletivo e que o senhor terá que enfrentar esse monopólio? O senhor se acha realmente preparado para esse embate? E como o senhor pensa em fazer esse enfrentamento? Eu agradeço a pergunta bastante interessante. Acredito que todos vocês saibam, mas há um processo na Justiça anulando a licitação feita ainda no governo de um candidato a prefeito, que declarou ilegal aquela licitação e mandou fazer uma nova licitação. Essa decisão foi dada pelo juiz aqui de Passo Fundo, foi mantida pelo Tribunal de Justiça e está sujeita a recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Mas quem é honesto, quem é transparente, sabe, quem tem conhecimento técnico jurídico, sabe que esse recurso não é sujeito à suspensão da decisão. Ou seja, a decisão que vale hoje é a decisão que manda fazer uma nova licitação. Então não teríamos dificuldade jurídica nenhuma em fazer essa licitação. E acreditamos, eu não entendo por que os outros candidatos não defendem, mas nós entendemos como isso é uma obrigação legal, não vemos dificuldades nenhuma, até não descartamos a hipótese dessas outras empresas, essas mesmas empresas ganharem a licitação. Perfeito, mas aí vai ser uma licitação legal, e não como é hoje, né? Totalmente forçada para que aquelas empresas ganhassem. Acho difícil elas ganharem, elas vão ter que baixar muito o preço da passagem. 30 segundos. Mas quanto à passagem gratuita para os estudantes, nós vamos prever isso no processo de licitação. Nós não aceitamos que alguém vai estudar, tenha que pagar para estudar, né? Se já tem outras dificuldades na sua vida, né? Tem que trabalhar, tem que conseguir alimentação, ainda tem que pagar a passagem para o estudante ir para a escola? Ora, né? Se o Estado não faz nem isso, não tem competência para fazer isso, saia da administração. Eu não tenho competência. Nós vamos fazer a licitação e vamos garantir o transporte público para todos os estudantes em todos os níveis. Muito obrigado, candidato. Antes de encaminhar a próxima pergunta, nós gostaríamos de dizer que o espaço do Notre Dame foi gentilmente cedido pela coordenação da escola e eles têm uma regra, inclusive, de segurança, que é a questão de que todos possam ficar sentados. Nós temos lugares aqui na frente, não gostaria de pedir a gentileza dos colegas, por uma questão de norma da escola, que, se possível, venham aqui para os lugares aqui da frente ou aqui do meio mesmo, que eu estou vendo que tem lugares. Candidato, para o atendimento de todas as demandas educacionais, é necessário vontade política e muitos e bem aplicados recursos financeiros para o investimento em pessoal e estrutura. Segundo a gestão atual,
o orçamento para a educação já está comprometido nos seus limites legais, não tendo mais condições para grandes investimentos. Como o senhor pretende resolver esta equação, sabendo-se que tão somente a redução dos cargos de confiança não gera uma economia suficiente para o atendimento das necessidades que apresenta a educação municipal hoje? Muito bem colocado, né? As pessoas têm ilusão que a redução dos cargos de confiança aos níveis que nós vamos fazer teria uma redução significativa na remuneração ou nas despesas com o pessoal. Não, isso não. A grande diferença está na forma de agir disso. Tu colocando servidores do quadro, tu vai motivar esses servidores a lutar por essas chefias. E aí a eficiência pública vai ser muito maior. Muito maior, né? As pessoas vão se sentir mobilizadas, o que infelizmente em muitos casos não acontece hoje. Então a gente tem a convicção que esta é a grande vantagem de colocar os servidores do quadro, além deles terem um conhecimento da realidade, né? Não é alguém que caiu, até porque, em regra, né, toda regra tem exceção, em regra os cargos de confiança são pessoas que não estão preparadas para ocupar chefias e acabam, ao contrário de mobilizar os servidores, desmobilizar. Afinal, se aquele cara lá está lá sem preparo, por que o seu subordinado vai se dedicar ao trabalho, né? Infelizmente é isso que acontece. Mas quanto à questão dos recursos para remunerar, acho que dá para a gente negociar bastante isso. Temos que ver, nós não temos uma preocupação tão grande com as outras carreiras como temos com vocês. Nós temos a concepção que as outras carreiras precisam ser valorizadas, mas a de vocês tem que ser mais valorizada. Candidato, na verdade a pergunta é: da onde vai sair o dinheiro? Nós gostaríamos, se com os cargos de confiança a redução não é suficiente, da onde que o senhor vai tirar esse dinheiro? Essa é a nossa pergunta. Do gerenciamento eficiente da administração pública. Eu até poderia simplesmente responder para vocês aumentando a receita, né? Isso também vamos fazer, né? Vamos fazer, temos convicção que dá para fazer dá para aumentar a eficiência da parte tributária do município, né? Mas não é só isso, né? A gente vai poupar nas licitações. Pode ter certeza, as licitações vão diminuir muito o preço, né? As multas, por exemplo, de trânsito, pago fortunas para a empresa de concessão que faz o trabalho das multas. Nós vamos trazer esse dinheiro para a administração pública. Não é possível um serviço desse ser terceirizado. Aliás, muitos outros serviços vão baixar o custo do lixo. Ora, tamanha incompetência, senhores. Eu teria vergonha de pedir voto para alguém que fez essa política na área ambiental em Passo Fundo. Obrigado. Então candidato. ali daria para nós economizar muito recurso, e esse recurso nós vamos direcionar. E dá para fazer sim gerenciamento para a área de estrutura das escolas, né? Para pessoal, vai ter solução, não se preocupe, solução vai ter. Obrigado, candidato. Candidato, quer tomar água? Candidato Marcelo, agora fala sobre o trabalho do professor. O trabalho e uma escola é uma atividade cansativa, por vezes estressante, que muitas vezes leva o professor ao esgotamento físico, emocional e mental. Qual a proposta para a questão da saúde do professor e para o atendimento e para a prevenção a essas mazelas que afetam o cotidiano e a categoria? Assim como essa pergunta, assim como outras, nós temos que entender o seguinte: a política, ela não é mais o que nós vamos fazer, né? Nós temos que entender que passou-se aquela política, que infelizmente aqui em Passo Fundo ainda se faz do século passado, que as pessoas vêm dizer o que você deve fazer.
Nós temos que ouvir o que vocês precisam. Qual é a melhor estrutura para nós desenvolver um trabalho com qualidade? Antigamente se aplicava essa política porque as pessoas não tinham as informações, então tu tinha que passar as informações, o que não acontece hoje. Não é eu que vou dizer, né, se a cadeira tem que ser giratória, se a cadeira tem que ser possível de levantar, se o quadro é negro, se tu usa giz, se tu usa... né? São vocês, mas nós vamos ter que trazer isso para a realidade de cada escola, de cada professor, né? Claro que não tão detalhado assim, mas a regra geral tem um acompanhamento profissional, que é o que se faz em qualquer administração séria. Nós não estamos inventando a roda. Segundos. Então, eu não entendi o que você falou. É 30 segundos. Então não tem nada de extraordinário. Vamos fazer o que tem que ser feito. É isso, é simples, não tem milagre. Nós vamos mudar a lógica. Vocês dizem, a gente vai ver o que é possível a gente implantar, né? E tenho certeza que dá para implantar muita coisa. Muito obrigado, candidato. Marcelo, a meta 17 do Plano Nacional de Educação diz: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio nos demais profissionais com escolaridade equivalente, obedecendo dessa forma o princípio da isonomia. Os professores municipais, isso é sabido, têm hoje um salário menor se comparado aos demais profissionais com escolaridade equivalente. O senhor pretende resolver essa questão ainda no seu governo e como fará? Sem dúvida. Eu, quando era muito criança, eu lembrava que os professores estaduais lutavam por um piso de 2,5 salários mínimos para a sua carreira. E nós estabelecemos isso como nosso compromisso com vocês. Com certeza, ao final do nosso governo, para 20 horas, vocês vão estar ganhando uma remuneração básica de 2,5 salários mínimos, que hoje nós consideramos já o salário a partir de janeiro, daria em torno de R$ 1.700, pelo menos a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Seria de R$ 670 o salário mínimo. Como vamos fazer? E queremos mais, o nosso sonho é que para 40 horas vocês tenham uma remuneração de pelo menos 50% do que ganha um vereador. E ainda, por favor, pessoal. E ainda digo que não é a remuneração que o mercado paga para outras profissões. Mas nós temos que fazer sim isso, mas veja bem, não vamos confundir. 2,5 salários mínimos é um compromisso. Isso, se nós formos eleitos, tranquilo, nós vamos achar o caminho, não tenho dúvidas. Eu vim de uma família de pequenos agricultores, venci muitos obstáculos da vida, não sou rico, não tenho a pretensão de ser rico, mas tenho uma qualidade de vida razoável e quero isso para todo mundo. E no mínimo tenho que me sentir obrigado com os professores em ter essa mesma perspectiva. Senão, eu desisto da política. Eu não vou ter cara de olhar para vocês e dizer, ó, não consegui, não me deixaram. Vocês vão ter, tenho certeza disso. Se vocês nos ajudarem, nós vamos fazer. Candidato Marcelo, o tempo de meia hora parece que não, mas já passou. Então nós agradecemos a sua presença e lhe concedemos 1 minuto para suas considerações finais com os professores municipais.